Graça e paz sobre você, sua vida, que o cuidado de Deus esteja com você, com sua família, no seu meio de trabalho. Estamos em mais uma semana e eu quero te convidar para nós caminharmos juntos com Deus. Vamos seguir adiante, não desanime, não desista. Fique firme na presença do Senhor. Eu sei que tem sido grande as lutas desse tempo, desses dias, mas não podemos desanimar, não podemos desistir. Então vamos juntos caminhar com o Senhor e o cuidado dele vai estar sobre nós de tal maneira que a gente vai conseguir superar esses momentos difíceis. E eu quero nessa semana compartilhar com você um pouquinho sobre a nossa vida produtiva. Foi tema do nosso sermão de domingo à noite na igreja, para aqueles que estão nos acompanhando nos cultos também. E aí nós falamos de alguns passos bem importantes. Eu quero pensar um pouquinho mais sobre esses passos com você nessa semana. E aí quero que você, à luz desses passos, possa desenvolver uma vida produtiva. E quando eu falo de ter uma vida produtiva, significa nós alcançarmos o propósito que Deus colocou para nós. E aí tem uma ligação direta com aqueles frutos do Espírito que nós estudamos recentemente, aquelas características, aquelas virtudes que Deus planejou para nós, colocou para que nós praticássemos, vivêssemos nela, e aí dessa forma iríamos mostrar que produzimos frutos de pessoas cristãs, de pessoas que realmente entregaram suas vidas ao Senhor, tiveram suas vidas transformadas pelo Senhor. Nessa semana eu quero falar um pouquinho sobre isso então, sobre essa vida produtiva. Algumas pessoas às vezes são capazes de na sua vida realizar muitas coisas, muitos sonhos, muitas coisas que planejam e outras não. E essas que não conseguem às vezes ficam em dúvida, perguntando por que eu não consigo agir de forma diferente, por que eu não consigo também ter uma vida produtiva. Quem sabe esse é o seu caso, e quem sabe essa pergunta que está nesse momento aí no seu coração, na sua mente, é uma pergunta que a Bíblia vai nos trazer resposta. O que é ser um cristão produtivo, um cristão frutífero? Primeiro quero falar do texto bíblico, que é onde Jesus manifesta o desejo de que nós sejamos pessoas produtivas. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, assim nos diz a palavra do Senhor. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então quero enfatizar essa primeira frase. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. E é interessante a gente começar esse momento pensando o seguinte: quando eu e você plantamos uma árvore frutífera, vamos pensar aqui numa laranjeira, por exemplo. Qual é o propósito com que você planta aquele pé de laranja? Não seria para dar laranjas? Então esse é o propósito daquele pé de laranja. Se ele não der laranja, não tem o propósito para ele existir, para ele ter sido plantado. Você planta uma goiabeira porque você espera um dia colher goiabas. Então há um propósito para aquilo que você planta. E na nossa vida não é diferente. Deus tem um propósito, Ele nos criou com objetivo, com propósito, desde o jardim do Éden. Infelizmente, pelo distanciamento de Deus, nós vamos fugindo um pouquinho desse propósito. E aí então o Senhor nos convida, através da presença dEle nas nossas vidas, a estarmos justamente voltando para esse propósito do Senhor, de maneira que a gente possa crescer, produzir fruto. Isso agradará a Deus, mas também vai agradar a nós mesmos, porque nós nos sentiremos úteis, vamos nos sentir com um propósito de vida. Já viu quantas pessoas às vezes entram em depressão, ou algumas chegam ao ponto de tirarem a própria vida, justamente porque não sabe o propósito? Chega um momento em que ela acha que não tem mais sentido de vida, não tem mais um propósito de vida. Deus não quer isso para nós. Ele quer que tenhamos uma vida produtiva, que tenhamos propósito, que possamos produzir frutos em nossa trajetória, em nossa caminhada. A Bíblia fala de 3 tipos de fruto. O fruto natural é aquele que nós comemos, que nós costumamos a ver, que é o fruto da árvore. Uma uva, uma goiaba, uma manga, uma laranja. Mas a Bíblia fala também dos frutos biológicos.
a herança do Senhor, que são os bebês, né? O fruto do ser humano é quando nós temos essa possibilidade de gerar uma nova vida, uma criança. E o terceiro fruto é o fruto espiritual, é aquele que nós estudamos recentemente, é aqueles frutos que tornam a nossa vida melhor, aqueles frutos que tornam a presença das pessoas ao nosso redor melhor, o ambiente onde nós estivermos, esse ambiente se tornará melhor. Por quê? Por produzirmos frutos, os frutos do Espírito. Aquela lista de 9 frutos que estudamos, né? Começando lá com amor, terminando com domínio próprio. Então a Bíblia fala desses 3 frutos. E quando nós conseguimos atingir, no caso desse terceiro fruto espiritual, nós estamos alcançando o propósito pelo qual nós fomos criados. Deus nos criou para isso, para vivermos em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, em benignidade, em bondade, em fé, mansidão, em domínio próprio. Ele nos criou para vivermos dessa maneira. Quando nós conseguimos atingir essas características, começamos a ver o propósito de Deus nas nossas vidas. Deus quer que sejamos produtivos e Ele nos deu alguns passos para isso. E nessa segunda parte final da reflexão de hoje, eu quero dizer para você que o primeiro passo que Ele nos ensinou para que possamos ter realmente uma vida produtiva é o passo de fortalecer, cultivar bem as nossas raízes. Assim como qualquer árvore, se ela tiver uma raiz fraca, ela não vai muito adiante. Ela não vai ter condição de produzir frutos. A gente sabe que a raiz é onde começa toda a parte produtiva de uma planta, de uma árvore. É dali que ela suga todos os nutrientes que ela precisa, e aí, através das raízes, esses nutrientes são levados para o tronco, para os galhos, para as folhas, as flores, enfim, para o fruto. Então as raízes, elas são fundamentais. Raízes fortes, árvores também fortes. Raízes fracas, árvores fracas. O que é que são as raízes? De acordo com aquela parábola que Jesus trouxe para nós em Lucas capítulo 8, as raízes, elas são a palavra do Senhor lançada no nosso coração. E se tiver raízes de forma profunda, raízes boas, pode vir qualquer tempestade, qualquer erva daninha, mas ela vai resistir firme. Ela vai resistir firme. Por quê? Porque ela cultivou bem as suas raízes. Tem um texto da palavra do Senhor, ele nos diz, lá no Salmo 1, o seguinte versículo, no 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá o seu fruto no tempo certo, as folhas não murcham e tudo que faz prosperará. Perceba que o texto tem a ver com as nossas raízes. A palavra do Senhor, é a palavra do Senhor que fortalece a gente de tal maneira que os dias ruins vindo nós iremos resistir. Há muitas pessoas fracas de Bíblia, e quando eu digo fracas de Bíblia é porque não leem, mas também não meditam, não decoram, não praticam a Bíblia, estão totalmente alheios à palavra do Senhor, portanto são levados por qualquer vento que as queira carregar, ou caem por qualquer dificuldade que veio sobre ela. Qualquer coisa é motivo para o seu desânimo. Mas quem tem raízes fortes, haverá de produzir frutos também, haverá de vencer os tempos difíceis, e até mesmo aqueles tempos em que a gente não tem água, tempos de seca. Já experimentou esse tipo de tempo na sua vida? Tempo em que parece que as coisas não dão certo assim como nós queríamos, aqueles tempos difíceis. Mas se eu e você tivermos raízes fortes, ainda que passemos tempos difíceis, permaneceremos. Os momentos complicados serão superados por nós, à medida que nós nos aprofundamos
na Bíblia, na palavra do Senhor. Como eu disse, não somente no estudo, mas na prática dessa palavra. No dia a dia em que colocamos em prática todos os ensinos que o Senhor traz para nós através da sua palavra. E a gente vai percebendo que tem árvores que muitas vezes, por terem raízes fortes, elas são difíceis de serem arrancadas, são difíceis de serem derrubadas. Tem árvores que dão frutos mesmo em tempo de seca. No deserto, por exemplo, você já ouviu falar dos cactos. As raízes deles crescem muito e em várias direções. Um cacto ele pode dar raízes de centenas de metros. E aí você olha, está ali em pleno local árido, num terreno, numa área muito árida, mas ele consegue sobreviver porque tem raízes profundas, extensas. Assim é o crente, assim é o cristão, assim é aquele que realmente está com as suas raízes fortalecidas na palavra. Passaremos dias difíceis, mas eles não vão nos derrubar. Concluo lembrando daquela parábola que Jesus nos dá ali no Sermão da Montanha, no finalzinho, quando ele diz que todo homem que ouve e pratica a sua palavra, ele é comparado a uma casa que foi construída sobre a rocha. Vieram as chuvas, as tempestades, os ventos, e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Que eu e você sejamos pessoas assim, edificadas sobre a rocha da palavra do Senhor, sobre a rocha que é Jesus, e que assim tenhamos raízes tão profundas que quando vierem as tempestades, os ventos, o período de seca, enfim, os períodos difíceis que nós enfrentamos na nossa vida, que a gente não caia, que a gente não seja derrubado, mas permanece. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Quero fazer uma oração com você nesse momento. Vamos juntos orar? Senhor, estamos começando mais uma semana e nós te louvamos porque o Senhor nos dá a oportunidade de viver mais uma semana. Tanta coisa difícil acontecendo ao nosso redor, mas nós aprendemos que é importante para nós resistirmos aos tempos e os dias difíceis, termos raízes profundas na Tua palavra, para permanecermos firmes. E assim eu peço ao Senhor por mim e por todos aqueles que estão comigo em oração nesse momento, para que tenhamos todos raízes bem firmes, estejamos bem enraizados na Tua palavra, que cultivemos essas raízes, para que nenhuma dificuldade, desafio ou período difícil ou até mesmo de seca possa fazer com que a gente caia. Pelo contrário, que possamos permanecer para a honra e glória do nome do Senhor e assim continuarmos produzindo frutos, tendo uma vida produtiva. Nos abençoe, nos dê um restante de dia e de semana na presença do Senhor. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que possamos nós cumprir o propósito de produzir frutos que agradem a Deus e que tornem a nossa vida, o nosso ambiente melhores. Deus te abençoe. Continuemos caminhando com o Senhor, cultivando raízes bem profundas e raízes fortes. E temos a certeza que elas vão nos ajudar a resistir esses tempos difíceis. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, assim Deus nos permitindo. Que nessa semana o seu lar seja uma igreja. Um grande abraço, Deus abençoe você.